Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam assistindo a esta videoaula. Hoje, então, entramos na última parte, né, dessa unidade de termodinâmica. Porém, como eu gosto de, enfim, detalhar determinados aspectos, né, do assunto, como eu gostaria de fazer isso, na verdade, eu realmente vou ter que dividir essa aula em duas. Então, como eu tenho feito em outras, né, nas outras partes também, nas outras partes da unidade de termodinâmica. Então, eu estou falando isso porque eu havia dito que seria apenas uma aula, mas eu realmente vi que se eu condensasse em uma aula, muitos aspectos importantes de serem discutidos ficariam pelo caminho. Então, eu prefiro não fazer isso, ok? Então vamos lá. Hoje, basicamente, eu vou apresentar a teoria cinética dos gases, certo? E alguns aspectos correlatos. Antes disso, primeiramente, eu vou mostrar uma simulaçãozinha para vocês. E essa simulação ela aborda alguns pontos interessantes e que depois eu vou trazer a matemática após a demonstração então dessa simulação. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos um recipiente com dado volume. Notem que esse volume é muito pequeno, 10 nanômetros. Então isso aqui é como se você estivesse colocando um microscópio, né? Então você está olhando através de um microscópio. Um recipiente com dado volume. Temos a medida da pressão, certo? A medida da temperatura, que são as variáveis do gás, né? Volume, pressão e temperatura. Todos eles você pode modificar de alguma forma, certo? E aí observar como o gás se comporta. Então, o gás, obviamente, é formado de partículas. Aqui nós temos partículas pesadas e partículas leves. Vamos inserir primeiramente as partículas leves, ok? Então, podemos inserir as partículas, mas antes, então, esse botãozinho aqui, ele vai inserir de 50 em 50 partículas. Esse aqui já é um ajuste fino. Então, vamos começar primeiro inserindo duas partículas, certo? De dois átomos ou moléculas leves, hidrogênio, hélio, algo do tipo. Aqui não está especificado. Então, notem, observem. Eles colidiram, né? Uma vez. E vocês podem observar que dificilmente essas duas partículas, um dos primeiros pontos, né, que a gente pode observar é que dificilmente elas vão colidir novamente. Olha a dificuldade que elas têm de se encontrar novamente. Ou seja, nós vamos falar sobre. Dessa vez foi quase, viram? Nós vamos falar sobre o conceito de livre caminho médio na próxima aula, não nessa. Mas aqui vocês já podem observar basicamente o que significa. Notem que após muito tempo as partículas colidiram novamente. E aí vai levar mais algum tempo. Claro que tudo isso é estatístico, notem que elas quase colidiram novamente. Tudo isso é um processo estatístico, é um processo médio. Ó, colidiram de novo.
É um processo médio. Tá certo? Então, a partícula pode colidir após pouco tempo, mas ela pode levar muito tempo para colidir uma com a outra quando você tem apenas um baixo número de partículas. Certo? A gente vai depender que isso depende de algumas características, nós vamos discutir isso, mas aqui vocês já podem notar que quanto menos partículas dentro de um recipiente, de um dado recipiente, menor a probabilidade delas se encontrarem, certo? Também podem perceber que quanto menor a partícula, viram? Nesse momento que eu falo, quase que elas colidem. Se elas fossem um pouquinho maiores, talvez colidissem. Então, quanto menor o diâmetro do átomo, né, ou da molécula, quanto menor o diâmetro, menor também a probabilidade delas colidirem. Certo? Agora, outro aspecto também interessante é o seguinte. Note que elas estão... essas duas partículas estão viajando com uma dada velocidade. Então, em princípio, vocês podem imaginar que elas têm uma determinada energia cinética média, certo? Agora, note que se eu esfriar esse compartimento, olhem para cima ali no termômetro, que a temperatura está diminuindo, certo? Pronto. O que aconteceu? O que vocês podem notar? Que a energia cinética média dessas partículas diminuiu, ou seja, a velocidade de translação delas diminuiu. Por outro lado, se eu aumentar a temperatura, vocês podem ir notando que a velocidade delas vai crescendo. Opa. Olha como elas se movimentam muito mais rapidamente. Um outro aspecto interessante é a pressão. O que é pressão do ponto de vista dessa simulação? A pressão ela ocorre sempre que um átomo ou molécula, né, uma partícula dessas, colide com as paredes desse recipiente. Então, sempre que há uma colisão, a pressão, a força, né, trocada entre a partícula e a parede atuando sobre uma área, força atuando sobre uma área, é uma pressão. Então, vocês podem notar que à medida que a partícula colide com a parede do recipiente, você tem uma dada contabilização da pressão, ok? Bom, então vou voltar aqui à temperatura ambiente, em torno de 30 Kelvin, 300 Kelvin, desculpa. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos inserir mais partículas. Vou colocar 50. Colocando 50 partículas leves, vocês podem notar que elas têm uma velocidade de translação média, uma energia cinética média, certo? E até agora você já percebeu que essa energia cinética média ela está relacionada com a temperatura. Mas note também o que aconteceu com a pressão. A pressão aumentou. E por que a pressão aumentou? Porque agora, dentro desse dado recipiente, eu tenho mais partículas colidindo com a parede, concordam? Se antes eu tinha 2, agora eu tenho 50 colidindo com a parede. Então notem o que aconteceu com a pressão. Ela aumentou, está em torno de 6, certo? Aí você pode ir brincando, né? Por exemplo, se eu alterar agora o volume, diminuir o volume à metade,
olha o que acontece, a pressão aumentou. Diminui o volume, aumentei a pressão. Isso lembra alguma coisa? Lembra, né? Lembra a lei dos gases ideais, isso aí. Agora, um outro aspecto interessante é a distribuição das velocidades. Se você olhar para essa simulação, notem que, por exemplo, olha essa partícula aqui. Opa, na hora que eu ia pegar ela colidiu. Olhem para uma partícula lenta. Logo vem outra e colide com ela, transmitindo momento. Vocês viram isso em colisões, né? Mas é importante ressaltar então que, se você olhar para as partículas, cada uma delas, individualmente, cada uma delas tem uma dada velocidade, certo? Algumas estão muito rápidas, outras estão mais lentas. Então existe uma distribuição de velocidades dessas partículas, ok? Essa distribuição também está relacionada à temperatura. Você tem uma média, certo? E uma distribuição em torno da média, que está relacionada com a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, isso vai continuar acontecendo. Eu vou continuar tendo uma temperatura. Olha aqui. Eu vou continuar tendo partículas com velocidades maiores e partículas com velocidades menores. Só que essa média ela vai se deslocar, ou seja, elas vão ter uma distribuição e cujos valores estão em torno de um valor menor do que o valor do que eu tinha quando a temperatura era de 300 Kelvin, ok? Vamos falar sobre isso também na próxima aula. Porém, é importante que vocês já observem isso na prática, certo? E, por outro lado, notem que quando eu diminuir a temperatura, a pressão também ela diminuiu. Então, observem que se aumentar a temperatura, olhem para a pressão vai aumentar também, certo? Isso porque essas duas grandezas, pela teoria cinética dos gases, a temperatura e a pressão, elas estão relacionadas de alguma forma, como nós vamos observar, com a velocidade da partícula, da molécula de gás. Ok? Bom, um último aspecto que eu gostaria de compartilhar com os senhores é se eu trocar as partículas leves por partículas pesadas. O que os senhores esperam que vai acontecer? Pare e pense. Eu espero que a velocidade delas seja menor para uma dada temperatura, para a mesma temperatura que que eu tinha com as partículas leves. Que a velocidade de translação das partículas seja menor. Vamos ver? De fato, olhem o que acontece. Aqui eu tenho 300 Kelvin e vocês podem observar que a velocidade das partículas, em média, é muito menor do que quando eu tinha partículas leves. Outro fato importante, eu não lembro se eu enfatizei, é que no começo com duas partículas, então a gente tinha um tempo muito grande, muito alto, entre duas colisões. Ou seja, desde a primeira colisão até as duas partículas voltarem a se encontrar, demorava muito tempo.
Agora, quando eu aumento o número de partículas, como é de se esperar, e também aumento o tamanho delas, vocês podem verificar que leva muito menos tempo para uma dada partícula, vamos seguir essa com o cursor, para uma dada partícula colidir. Olhe como isso acontece rapidamente, certo? E, obviamente, esse tempo vai diminuindo muito conforme eu vou aumentando o número de partículas, certo? Então, elas vão colidir. E, obviamente, se eu aumentar o volume do recipiente, esse tempo aumenta um pouco, mas é logo compensado, né, pela grande quantidade de partículas. Então, notem que elas colidem rapidamente. Nenhuma partícula fica muito tempo sem colidir com outra. Ok? Então, nós vamos discutir esses aspectos. Alguns vamos discutir hoje e outros vamos discutir na próxima aula. Agora, vou tirar um pouquinho, né, de partículas pesadas e colocar junto delas a mesma temperatura. Finalmente, para a gente encerrar, finalmente a mesma temperatura as partículas leves. E aí vocês vão observar a diferença da velocidade de translação delas. Então observem que as partículas leves têm uma velocidade de translação muito maior do que as partículas pesadas. Conseguem observar isso? Esse fato? Agora, para finalizar, e observando esse fato, eu chamo a atenção para o seguinte: apesar da velocidade ser maior, a energia cinética que leva em consideração, se vocês lembrarem de Física 1, a energia cinética que leva em consideração a massa e a velocidade é a mesma para todas. A energia cinética média é a mesma para todas as partículas. Ok? Então, obviamente, por exemplo, se você tem um caminhão e uma moto, para que a moto tenha a mesma energia cinética de um caminhão, por exemplo, a 20 km por hora, essa moto tem que estar a bem mais do que 100 km por hora, certo? Então ela tem que estar uma velocidade, pela massa dela ser menor e a energia cinética levar em consideração a massa e a velocidade, pela massa da moto ser menor do que a de um caminhão, ela tem que compensar com a velocidade para que a energia cinética seja igual. O que isso quer dizer aqui para o nosso gás? Que todas essas partículas têm a mesma energia cinética média. Então, desculpa, eu me expressei mal. Eu não posso falar energia cinética média de todas as partículas. Posso falar de energia cinética média do sistema. Então, esse sistema tem uma dada energia cinética média. Energia cinética média. O que é isso? Isso é... A gente toma média quando a gente quer pegar um conjunto muito alto, de uma quantidade muito alta de moléculas, gases, ou seja lá o que for, ou pessoas, seja lá qual o tratamento estatístico que eu esteja dando, quando nós queremos pegar um comportamento global de alguma coisa, nós falamos sobre média. Nós tratamos esse todo como uma média. Então, nesse sentido, a gente convém falar de energia cinética média do sistema. É uma só. A energia cinética média é uma só. Nós vamos ver que ela depende da temperatura. Ok? Então, se essas paredes estão em equilíbrio térmico com esse gás e estão a temperatura, e ambos estão a temperatura de 300 Kelvin, então a energia cinética média desse gás é correspondente a essa temperatura, de alguma forma matemática, certo? Agora,
eu falando individualmente, eu posso pegar uma distribuição das velocidades. Então, tantas partículas vão estar com velocidade menor. Olha, por exemplo, essa aqui, ó, que eu tinha apontado, ó, tá vendo? Está com a velocidade menor, mas em média, né, algumas estão com a velocidade menor, outras estão com a velocidade dentro da média e outras estão com a velocidade maior. Ok? Agora, para fazer o tratamento estatístico, eu pego a média. E aí eu não falo mais na partícula A, partícula B ou partícula C, mas eu falo na média de todas as partículas. É importante que esse conceito fique claro para os senhores. Ok? Então os senhores podem pegar, observar essa simulação e fazer os experimentos dos senhores em casa, tá bom? Os senhores podem alterar volume, temperatura, pressão, etc. Muito bem. Então, voltando para a nossa aula. Vamos falar brevemente sobre a teoria atômica da matéria, né? Então, na antiguidade, por exemplo, um poeta, na verdade, né, do século I antes de Cristo, foi Lucrécio. Ele se debruçou muito sobre a natureza da matéria, certo? Então, essa ideia ela remonta à Grécia Antiga, né? Onde já se discutia o fato da matéria tal como nós a vemos, a matéria macroscópica, ser constituída por elementos primordiais, que mais tarde viria a se chamar átomo, né? Que em grego significa indivisível, né? Então, a natureza das coisas já vinha, como eu disse, desde a antiguidade se pensa sobre isso, né? Mas, porém, o conceito desses elementos, né, desses elementos atômicos, ele não era muito bem estruturado. O que se imaginava até meados, né, início do século XVII, é que o conceito de elementos poderia ser classificado, inclusive porque a visão filosófica da época, né, da classificação das coisas, muito devido a Aristóteles, era muito era a visão de maior aceitação. Então buscava-se classificar os elementos e dessa forma se classificava em água, fogo, terra e ar. Então tinha elementos que estavam relacionados à água, elementos relacionados ao fogo, elementos à terra e elementos relacionados ao ar. Porém, o conceito primordial, digamos assim, mais primitivo de elementos, tal qual nós conhecemos hoje, vem do químico Robert Boyle, aquele mesmo da teoria da equação dos gases ideais, com seu livro Químico Cético, certo? Bom, hoje em dia, os materiais são classificados dessa forma. Você tem basicamente dois tipos de materiais. Os compostos por substâncias puras, que tem uma composição fixa. Então, por exemplo, o sal de cozinha, né, a água, são substâncias puras. Mas também nós temos misturas de substâncias, que têm composição variável. Por exemplo, o granito, né, que tem alguns minerais em sua composição, quartzo, mica e outras que eu não estou lembrado agora. Mas basicamente você tem esses dois tipos de materiais, né? Então, por exemplo, se a gente puder estruturar, a gente pode então separar, como havíamos dito, substâncias puras e misturas,
Dentro das substâncias puras, nós temos as substâncias puras simples, né, e as compostas. Qual a diferença entre as duas? As substâncias simples são feitas por apenas uma espécie atômica. Então, por exemplo, você tem a molécula de H2, é um exemplo. Então, nesse caso, você só tem um elemento hidrogênio, mesmo que ele se ligue a outro para formar uma molécula. Mas você pode compor outros elementos para formar uma molécula um pouco mais sofisticada, que nós chamamos de uma substância pura composta. Então, na figura da direita, nós temos a água, né? Que aí junta os elementos hidrogênio e oxigênio. Como exemplo de misturas, nós temos misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, à esquerda, a gente tem uma solução de água e sal de cozinha, que é uma mistura homogênea. Por outro lado, se você pegar água e óleo, eles formam uma mistura heterogênea. Ou seja, a água e o óleo eles não se misturam. Nesse sentido, então, você pode separá-los de alguma forma. Então você tem uma mistura heterogênea, certo? Portanto, todos os materiais podem ser classificados de acordo com esse esquema que eu mostrei para vocês. E aí, nós podemos então definir o que seria um elemento químico, né? Dentro da teoria atômica da matéria. Um elemento seria uma substância pura que não pode ser decomposta em outras por qualquer transformação química. Essa é uma boa definição do que seria um elemento, certo? Então, por exemplo, o exemplo que nós demos de H2 é uma substância pura, mas o H2 não é um elemento, é uma molécula. Processos químicos podem separar a molécula de H2 em dois átomos de hidrogênio, certo? Aí, agora, uma vez separados, nenhum processo químico pode transformar um átomo de hidrogênio em outro átomo, certo? Nesse sentido, então, nós podemos definir o hidrogênio como um elemento. É diferente de um processo físico, que ocorre, por exemplo, no Sol, no qual o hidrogênio se funde com outro hidrogênio e se transforma no elemento hélio. Mas isso não é um processo químico, é um processo físico de fusão nuclear. Nós não vamos nos aprofundar aqui, foge do escopo desse curso. Okay? Então, os elementos são caracterizados pelo número atômico e estão dispostos na tabela periódica, por exemplo. Ok? E aí, dentro da teoria atômica da matéria, nós temos alguns fatos, né, que historicamente ocorreram, algumas descobertas que historicamente ocorreram e que nos trouxe ao conhecimento que nós temos hoje, né? Por exemplo, um deles é a lei das proporções definidas, que diz que quando dois elementos se combinam, ou dois ou mais, para formar um composto, essa combinação sempre se dá em proporções bem definidas. Então, abaixo nós temos um exemplo. Se eu tenho hidrogênio, 1 grama de hidrogênio, né? Ou seja, 1 mol. Você lembra da lei de Avogadro? 1 mol de hidrogênio é o seu peso atômico em gramas. Então, 1 mol, que dá 1 grama de hidrogênio, quando se mistura, quando eu junto com 8 gramas de oxigênio, eu vou ter 9 gramas de H2O. Isso significa que todo o hidrogênio disponível se juntou com o oxigênio para formar uma molécula para formar moléculas de água, né?
Até aí tudo bem. Agora olha que interessante. Se eu dobrar a quantidade, eu dobro. Ok. Mas se eu pegar 2 gramas de hidrogênio para juntar com 8 gramas de 2 gramas de hidrogênio para juntar com 8 gramas de oxigênio, a natureza só vai aproveitar os 9 gramas, ou seja, 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio, para formar 9 gramas de água, mas vai rejeitar esse 1 grama de hidrogênio sobressalente. Então as proporções são bem definidas. É isso que a lei da natureza nos diz, que a lei das proporções definidas nos diz. Nós também temos a lei das proporções múltiplas, que diz o seguinte: se eu tenho 2 elementos iguais, né, por exemplo, carbono e oxigênio, eles podem se juntar em proporções definidas em múltiplos inteiros para formar diferentes moléculas. Então nós temos o monóxido de carbono, CO, e o dióxido de carbono, CO2. No monóxido de carbono, a proporção é de 1 para 1. Ou seja, eu tenho 1 mol de carbono para 1 mol de oxigênio. No caso do CO2, eu tenho 1 mol de carbono para 2 moles de oxigênio. E aí eu formo o CO2. Porém, eu não posso colocar 2 moles e meio, né? Se eu colocar mais meio, por exemplo, 40 e somar mais 16 aqui dá 48, né? 12 mais 48, eu não vou formar dióxido de carbono, certo? Nem monóxido de carbono, porque se eu mantiver 12 aqui, esses 12 vão se ligar exatamente a esses 32. Então essa é a lei das proporções múltiplas. Também temos a lei das combinações volumétricas, né? Que diz o seguinte, que nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes, ou seja, das moléculas que vão reagir, dos produtos, que são as moléculas já reagidas, após a reação, numa reação química, sempre tem entre si uma proporção constante. Isso é uma reação fixa de números pequenos. Essa é a lei das combinações volumétricas. E por fim, como resultado disso tudo, a gente tem, que já foi abordado, a lei de Avogadro, que diz que nas mesmas CNTPs, né, volumes iguais de todos os gases têm o mesmo número de moléculas. Isso é um ponto importantíssimo. Volumes iguais sempre tem. Em outras palavras, a lei de Avogadro ela é o resultado de todas essas outras leis que nós vimos. Qual é a consequência de todas as outras leis que nós vimos? É que se eu tenho qualquer gás, seja CO, CO2, H2, argônio, hélio, qualquer gás que você possa imaginar, certo? Se ele tiver a 1 atmosfera e a temperatura ambiente, são as CNTPs, e se eu pegar o mesmo volume para todos eles, eles vão ter o mesmo número de moléculas. Ok? Em particular, por exemplo, se eu pegar um volume de 22, alguma coisa, que agora já esqueci o número, 22,418, né, litros. Se eu pegar esse volume, então eles vão ter, eu vou ter 1 mol, ou seja, 6,023, 10 a 23 moléculas daquele dado gás. Agora, nota o seguinte, olha que número grande. Esse número é tão grande
que olha o que o Lord Kelvin disse. Se eu pegasse um copo de água e pudesse marcar as moléculas de água que estão nesse copo, jogar no oceano e esperar a água se diluir, se misturar com o oceano, certo? Então imagina, eu peguei um copo d'água, joguei no oceano, Oceano Atlântico, tudo isso aí. Olha como é que esse número é grande. Depois de um tempo que eu esperasse essas moléculas que estavam originalmente aqui, depois de um tempo delas terem se misturado com a água, eu pegasse um copo, né, pegasse o copo novamente, com a água do oceano, dentro desse copo aqui ainda haveriam por volta da ordem de 10.000 moléculas originais que eu havia jogado. Isso é para refletir. Então é um número extremamente grande. Só para comparar com a simulação que nós fizemos, por que aquele volume era tão ínfimo? Para você poder fazer algum tipo de simulação, certo? Então, com 50 moléculas, 100, 150, até 1000, dá para fazer simulações. Passou muito disso, você tem que mudar a metodologia, mas essa é uma simulação didática, para fins didáticos, então não precisa ser nada muito elaborado, mas de qualquer forma, vocês notem que se eu fosse colocar aquele volume 22 litros, com 22 litros, eu teria que ter da ordem de 10 elevado a 23 moléculas colidindo. É um número absurdo. Ok? Tá aqui, ó. Eu estava forçando a mente, mas está bem aqui, ó. 22,415. Então, o mol de qualquer gás, essa é a lei de Avogadro. Só para repeti-la. Nas condições de temperatura, ocupa sempre o mesmo volume, que é 22,45 gases. Mestre, então todos os gases sempre tem que estar num recipiente de 22,415 litros? Não. Não. O que a lei de Avogadro diz é o seguinte. Pega um recipiente. Quantos litros ele tem? 22,415. Qual é a pressão? 1 atmosfera. Qual é a temperatura? 273,15 Kelvin. Show! Dentro desse gás, então, dentro desse recipiente, então, eu tenho 1 mol de gás. É isso que ele quer dizer. Bom, teoria cinética dos gases. Vamos falar sobre a teoria cinética da pressão, relacionada com a velocidade, energia cinética de translação e a lei dos gases ideais. É muito importante isso. As hipóteses básicas da teoria cinética são essas. Primeira, o gás é constituído de um número extremamente grande de moléculas idênticas. Então, vamos nos lembrar do número de Avogadro, 10 elevado a 23, certo? E por que isso? Porque é um tratamento estatístico, ele fica muito bom, ele é muito preciso, né? Por exemplo, não entendi, mestre. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma pesquisa de intenção de votos. Vamos colocar aqui o momento atual do Brasil. Bolsonaro contra Lula, certo? Você pesquisa 2 pessoas. Aí pergunto para 2 pessoas, em quem vocês vão votar? Vou pegar um valor aleatório. Espera aí, vou jogar uma moeda aqui. Se der número, Lula. Se der cara, Bolsonaro. Cara, Bolsonaro. Então as duas votam no Bolsonaro. Significa que o Bolsonaro vai ser eleito com 100% de votos? Então notem, essa estatística está muito longe da realidade, né? Ele pode ser eleito e pode não ser, mas com certeza não vai ser com 100% dos votos. Mas se você perguntar 2 pessoas e calhar das 2 responder que vão votar no Bolsonaro, a conclusão é que 100% vai votar no Bolsonaro.
mas isso não reflete o total dos 210 milhões de habitantes. Então, como é que você faz qualquer estatística? Você tem uma metodologia lá, né, para escolher as regiões, né, etc, etc. Mas, basicamente, um critério básico é que você pegue um número significativo de pessoas. Então, geralmente, eles pegam 2.000 pessoas, entre 2.000 e 2.500 pessoas. Isso já é um número significativo. E ainda assim dá uma determinada discrepância, um determinado erro em relação ao valor real. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que para você fazer qualquer estatística, né, notem que o que nós estamos fazendo, lembre-se da simulação, nós estamos querendo pegar o comportamento global de um gás e atribuir alguma estatística, algum valor médio para esse comportamento global do número grande de moléculas, para relacioná-las isso à sua manifestação macroscópica, que é o quê? Pressão e temperatura. Show? Entendido isso? Para isso é preciso que o número seja grande. Uma outra hipótese é que o tamanho de uma molécula de gás é desprezível em confronto com a distância média entre as moléculas. Então nós vimos que as moléculas elas são partículas, né? Uma molécula você pode estimar o seu raio médio ou diâmetro médio, mas é da ordem de angstrom. Angstrom comparado com o metro, né, é da ordem de 10 a menos 12 metros, 10 a menos 11 metros. 10 a menos 11 é 1 sobre 100 bilhões, talvez? 100 bilhões. 1 bilhão é 10 elevado a menos 9, né? É 10 elevado a 9. 10 bilhões, 10 elevado a 10. 100 bilhões, 10 elevado a 11. Então, 1 sobre 100 bilhões de metros. Então, pega 1 metro e divide ele em 100 bilhões de partes. Você vai ter que não cabe nem aqui, né? Mas você vai ter o raio médio de uma molécula, o diâmetro médio de uma molécula. Porém, a distância entre elas, média, mesmo que seja muito pequena, se vocês lembrarem da simulação, quando a gente colocou 100 moléculas, elas estavam muito perto umas das outras, mas ainda assim, essa distância ela é muito maior do que o raio médio entre elas. Ok? De forma que eu posso desprezar esse tamanho e considerar a molécula como uma partícula pontual. Obviamente, a terceira hipótese é que as moléculas estão em movimento constante em todas as direções. O que isso significa? Que não existe uma direção privilegiada para a molécula se locomover. Ela está aleatoriamente dentro de um recipiente se movendo em todas as direções possíveis. As forças de interação entre as moléculas são de curto alcance, atuando somente durante as colisões. Essa é chamada aproximação de caroço duro. O que isso significa? Isso não é exatamente verdade, tá legal? Isso não é exatamente verdade, mas é muito próximo da realidade. Uma molécula, quando ela chega próxima a outra, ela começa a sentir, né? Então o processo de interação começa a sentir a outra molécula. O processo de interação entre elas, ele se dá muito antes do momento em que podemos considerar que elas encostam, né? Eu acho que eu mencionei quando eu falei sobre colisões em Física 1, que o ato de encostar, ele não é um ato real, né? Ele é uma figura de linguagem nossa. Não é um ato real. Se você estiver jogando sinuca, uma bolinha de bilhar, uma bola de bilhar, nunca de fato encosta na outra. Se você for olhar cada vez mais próximo, né, microscopicamente, elas estão, der um zoom suficiente, elas chegaram a uma distância na qual a repulsão eletromagnética entre elas é muito alta. Então, nessa distância, elas
se repelem. Então, basicamente, um gráfico que demonstraria isso, deixa eu botar aqui, né, seria algo desse tipo, ó, né? Então, a interação em função da distância, né? Potencial de interação em função da distância. Então, nota que é basicamente isso. Quando você tem duas moléculas, né, muito próximas, elas chegam a esse regime aqui, ó. Isso aqui é uma parede, é um valor muito alto. Então, nesse regime, as moléculas elas estão a uma distância pequena, porém elas nunca se encostam. Isso aqui nunca vai a zero. Essa distância nunca vai a zero. Agora, por outro lado, você vê que passou de uma dada distância, a interação entre elas é nula. Passou de uma dada distância, de um dado R, chamado de um R0, a interação fica zero. Aqui é zero, tá? Aqui é zero. Então a molécula não sente a presença da outra. É como se essa molécula aqui não existisse. Só que, grosso modo, então, a gente pode considerar que somente quando elas estão em uma distância muito curtas, é como na própria simulação. As moléculas colidem quando estão muito curtas. Isso não é o que acontece num gás real, tá legal? Por isso que estamos falando aqui sobre teoria dos gases ideais. Então essa quarta hipótese é muito importante. Por fim, nós temos a quinta hipótese, que é tanto as colisões entre as moléculas como as colisões entre elas e as paredes, ou seja, tanto a colisão das moléculas entre si, como a colisão entre elas e a parede do recipiente, são perfeitamente elásticas. Ok? Então, não há perda de energia por conta da colisão. Não há perda de energia cinética por conta da colisão. Essa é uma hipótese. A colisão é cinética. E por que eu tenho que considerar isso? Só vou fazer um breve comentário. Por que 1,5? Por que nós ignoramos a energia interna dos gases, das moléculas? Nós vamos mais à frente, quando falarmos sobre calor específico, especificamente sobre calor específico dos gases, nós vamos notar que uma molécula ou um átomo ele tem uma estrutura interna, ele tem níveis de energia. Esses níveis são níveis vibracionais, rotacionais, por exemplo, certo? E tudo que nós vamos fazer dentro de tudo que nós vamos fazer por enquanto, nós vamos desprezar esses níveis de energia, esses níveis internos de energia. Então nós vamos considerar basicamente o átomo como uma partícula sem estrutura interna. Ou seja, você lembra da tieteteca, né? Que você tem a estrutura eletrônica, as camadas eletrônicas, e tudo isso pode ser excitado, desexcitado, etc. Quando você tem moléculas, você tem movimentos vibracionais também. Então, joga tudo isso fora por enquanto, esquece tudo isso, e dentro desse nosso modelo, nós vamos considerar que um átomo ou uma molécula é simplesmente uma bola de bilhar, que não acontece nada com ele. Por esse motivo, as colisões elas são elásticas. Tá legal? Bom, eu vou continuar com a aula com a aula na próxima aula. Tá legal? Apesar de eu ter prometido falar um pouquinho além, eu preferi trabalhar bastante na simulação para que vocês tenham uma noção, uma visão qualitativa de todo o processo e enxerguem mais ou menos o que seria a teoria cinética, tá legal?
Então eu preferi perder um pouco de tempo na simulação. Então eu peço desculpas por não cumprir o que eu prometi no começo da aula, certo? Não é nunca aconselhável que isso ocorra, mas como justificativa eu tenho esse fato da simulação, ok? Então na próxima aula, eu vou dar só mais uma aula, eu vou falar sobre alguns aspectos matemáticos da teoria cinética e complementar com aqueles temas que estão no sumário, tá? Aqueles tópicos do sumário. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até a próxima.